Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião pública e, começando o trabalho, vamos cantar a nossa canção, que é Padre Germano, nosso mentor, para que harmonizemos o ambiente. Agora todo mundo já aprendeu a letra, né? Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. olhai por nós, Mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada. Essa canção eu sei que foi feita com muito carinho, né, para o nosso querido mentor. E vamos fazer uma página de abertura. O livro é Fonte Viva, a mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. O título é, capítulo 61, Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, quer dizer, das doenças, né, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde estará o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente?
Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojado pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Fica a lição, né? É muito extensa, né, para a gente fazer o comentário, mas reencarnamos com um propósito, vamos passar por dificuldades, porque estamos num mundo de provas e expiações, temos a oração como o nosso fortalecimento e não vamos desistir, nunca, porque nós temos um propósito. E por mais que pareça difícil, as situações, e às vezes elas melhoram, daqui a pouco acontece de novo, e a gente sabe que veio aqui para crescer, para aprender, para se aperfeiçoar como espírito. Então fica a mensagem da noite, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam com seus fluidos benéficos, com tudo o que precisamos nesta noite. Cada um de nós veio aqui a esta casa com um propósito, e a espiritualidade sabe deste propósito. Que possamos aproveitar o estudo da noite para o nosso crescimento espiritual, que possamos aproveitar todos os fluidos que já começamos a receber desde que nos propusemos a vir à casa de Deus. Então, pedimos pelo nosso irmãozinho Giovan, que fará uso da palavra, que seja inspirado e amparado pelos trabalhadores desta casa, e pedimos então a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, irmã Giovan. Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça nos nossos corações, no nosso ambiente. Nós vamos falar um pouco do livro dos Espíritos. E um capítulo, título que fala a influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Mas antes da gente chegar mais lá na frente, né, que é lá no 500 e pouco, vamos para aquela pergunta que todo mundo já ouviu falar, especialmente quem já participa da doutrina espírita, que é a questão 459, que Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí muitas pessoas, às vezes por desconhecerem, né, do que trata a doutrina espírita, falam assim: não vou nesse lugar não, negócio de espiritismo, um monte de espírito, e fala que tem espírito em volta da gente, que a gente anda, existe uma nuvem de testemunhas, e ficam dizendo que eu sou rodeado de espírito, mas os espíritos foram criados pela doutrina espírita, não. Os espíritos são filhos de Deus, ora encarnados, como estamos agora, ora desencarnados. Então todos nós, querendo ou não querendo, estamos acompanhados de espíritos, seja aqui na casa espírita, seja na igreja, seja em qualquer templo, ou seja quem não acredita em nada. O ateu também está rodeado de espírito, porque não é a criação do homem, é a criação de Deus. E esse recado, né, essa resposta, vem nos trazer a responsabilidade que nós temos que ter.
E aí vamos ver alguma coisa interessante. Lá na 461, o Kardec pergunta como nós vamos distinguir os nossos próprios pensamentos dos pensamentos das mensagens que são sugeridas pelos espíritos. Porque ele pergunta, eles influenciam? Influenciam. E como é que nós vamos saber quando aquela ideia é minha, quando aquela ideia é sugerida pelo espírito? E ele responde, né? Quando o pensamento é sugerido, tende a impressão de alguém que vos fala, como tivesse dado um recado, né? Uma coisa intuindo a gente. Geralmente os pensamentos próprios são os que acordam primeiro, mas o que eles resumem aqui? Afinal, não tem interesse nenhum de estabelecer que a gente saiba exatamente a distinção. Porque a gente tem que ter responsabilidade. Se aquela sugestão é boa, ótimo, seja minha ou seja do espírito, eu vou fazer, eu vou adotar, eu vou em frente. Se aquela sugestão que me vem na cabeça não é boa, eu vou falar, bom, seja minha, pelas minhas imperfeições, seja influência de algum espírito, eu não vou fazer. Então, por isso que eles falam que não há interesse de se estabelecer. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas não nos dá tantas ferramentas para a gente ter a certeza se aquilo é meu ou se aquilo é do espírito. Então, no final das contas, eu tenho que ter o bom senso e ter a responsabilidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Lá na 466, pergunta, mas por que Deus permite que os espíritos nos excitem, nos tragam ideias más, né? nos estimulem a praticar o mal? Por que Deus permite isso, né? E aí ele responde o seguinte, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a nossa fé e a constância na nossa prática do bem. Só quando queiram o mal é que eles ajudam na prática do mal. É assim que Deus confia na nossa consciência a escolha que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra influência. Então, o que a mensagem nos traz? Tem espíritos maus? Tem, porque nós também às vezes temos maldade no coração. Então, aquele que é mau vai desencarnar, não vai virar anjo bom, não, vai continuar com as suas virtudes e com os seus defeitos. Então, aquelas pessoas encarnadas que sentem prazer em ver a desgraça do outro, sente prazer em ver o sofrimento alheio, quando desencarnar, vai ser um desses que vai estimular o mal, que vai se divertir com a desgraça dos outros. E cabe a nós, e por que Deus permite? Porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Então, se vem um pensamento ruim, eu tenho que fazer o filtro. A minha consciência tem que fazer o filtro. Eu não posso jogar na conta do espírito que me trouxe uma ideia ruim se eu cedir, porque se eu cedir, como ele diz aqui, ó, os espíritos são instrumento próprio. Só quando a gente quer o mal que eles ajudam a gente no mal. Então, é pela lei de afinidade. E aí, aonde vem uma responsabilidade grande? Eles sabem quais são as nossas fraquezas. Então, temos alguns inimigos? Temos. Porque fazemos o mal, a gente não sabe a nossa história completa, nós somos espíritos muito antigos. Somos muito jovens de corpo, mas velho à beça de espírito. Então, temos uma longa história. E muitas vezes fizemos muito mal. E as nossas vítimas nos procuram hoje para fazer justiça, entre aspas, porque acham equivocadamente que podem fazer justiça. Eles não estão fazendo justiça, estão fazendo mal a eles também. E aí, o que acontece? Nós temos várias sementes ruins no nosso coração. Por isso estamos aqui no planeta de provas e expiações, porque nós estamos num aperfeiçoamento moral. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para errar e acertar. E ter consciência de que erramos e não errar mais. Então, muitas vezes, aqueles espíritos desencarnados que querem que a gente sucumba, que querem que a gente se dê mal, que a gente faça coisa errada, eles vão estimular aquilo que a gente tem de ruim. Então, eles vão atacar aqueles pontos mais fracos que nós temos. Se eu sou propenso a um vício,
e às vezes eu estou lutando para me libertar do vício, ele vai me estimular a voltar para o vício. Se eu sou violento e eu estou me controlando para não agir com violência, num determinado momento de desequilíbrio, ele vai me estimular a voltar a agir com a violência. Então eles não vão mudar nada do que a gente não seja. Tudo que a gente vai fazer de errado com o estímulo dos espíritos é porque nós já temos esse defeito, essa falta de virtude. Eles não vão obrigar o bom a fazer o mal, porque não vai funcionar. Então, quando eles querem agir, eles vão agir nas nossas imperfeições. Então, eles conhecem a nossa essência, eles sabem aonde nós temos as maiores falhas. E quando eles querem fazer o mal, eles vão exercitar nas nossas fragilidades. Por isso é que a gente aprende a orar e vigiar. Tomar conta, vigiar, e a gente vigia muito bem a vida dos outros, o defeito dos outros, né? A gente aponta o dedo, fulano é isso, como a gente fala mal dos outros, mas a gente não vigia o nosso. Porque quando a gente está falando mal do outro, a gente já está errado. E como é difícil não fazer uma crítica, né? É uma luta diária, que a gente se pega já falou mal do outro, já mostrou o defeito do outro, e isso é uma falta de virtude. Porque o dia que a gente conseguir compreender de verdade as imperfeições dos outros, a gente não vai botar o dedo na ferida, a gente vai orar por aquele que por alguma forma, ainda que minimamente, um erro bobo, mas ainda não tem essa virtude. E aí a gente falou, acho que a Marcele falou a questão na terça-feira, né, a questão do perdão. Por que Jesus não perdoava? Porque ele não ficava magoado, porque ele não ficava ofendido. Então ele não se sentia ofendido para perdoar, ele compreendia. Então Jesus não precisava perdoar, porque ele não tinha raiva, não tinha rancor, não tinha ódio. Perdoar o quê? Ele compreendia, e tanto que ele fala para o Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pendurado lá na cruz, injustiçado. Então ele ficou com raiva, magoado? Não, porque ele não precisava perdoar. Ele não guardava mágoa, nem rancor, nem ressentimento. Por quê? Porque ele tinha a compreensão de que os nossos erros são falta de virtude, que um dia todos nós vamos ter. Um dia todos nós vamos chegar à condição de espíritos perfeitos, que não vamos mais errar em nada, vamos só fazer o bem. Vamos ver a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, atraem. Então, é aquilo que a gente falou, existe uma afinidade. E muitas vezes, a gente fala assim, é obsessor. Às vezes o pobre coitado do espírito que está trazendo de alguma forma um desequilíbrio, um incômodo para a gente, não é mal, não. Às vezes ele está precisando de ajuda. E ele sente a mesma sintonia, ele sente uma afinidade de alguma forma por nós, ou porque a gente pode ajudar de alguma forma, e isso é bom. E aí ele, vou ficar com esse aqui ou com essa aqui, porque pode me ajudar. Ele não está ali por maldade, porque a gente acaba tendo a ideia de que o espírito obsessor é mau. Não, às vezes ele é coitado, ele é um pobre coitado, está precisando de ajuda e não sabe como, porque não teve o esclarecimento. Às vezes até teve oportunidade, mas não teve, não se interessou por conhecer a verdade. E aí se encontra sem o corpo, não compreende a sua situação, e aí a gente vê, né, como a vida imita a arte, né? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo lá do livro, do filme do Ghost, né? O sujeito o personagem que foi assassinado, por que ele começa a obsidiar aquela senhora que se fazia de vidente? Porque era a única que ele conseguiu falar, que ele conseguiu perceber que ela conseguia se comunicar com ele. E ele ficou ali obsidiando ela enquanto ela não passou a ajudar ele, e ele não largou dela. Então, veja bem, ele não era mau, ele era bom, era uma boa pessoa. Mas estava desorientado, aquela primeira pessoa que ele sentiu que poderia ajudar de alguma forma, é aqui que eu vou ficar.
bem que a história ela era uma charlatã, mas era médium e nem ela sabia. Nem ela sabia, ela estava ali a fim de enganar os outros e acabou descobrindo, né, da pior forma possível, que ela tinha, sim, essa mediunidade ostensiva de poder se comunicar com espíritos encarnados. E a história é engraçada, mas aquilo ali, né, tem um pouco de realidade. Bom, 525. Exerce os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Deixa eu só fechar aqui essa ideia aqui. O homem pode eximir da influência dos espíritos? E aí eu lembro uma passagem que eu sempre gosto de falar, porque todo mundo quer saber, né? Uma senhora perguntou para o Divaldo, né? Como é que eu faço para afastar os obsessores de mim? E aí o Divaldo respondeu, por que você não se afasta deles? Porque se a gente se comportar, tiver bons pensamentos e boas ações, eles não vão encontrar abrigo. Nós vamos criar uma energia, um campo magnético protetor que eles não vão conseguir atrapalhar a nossa vida. Então, nós é que temos que ter um pensamento e um comportamento de modo a que a gente não sofra as influências, não seja arrastado, como ele coloca aqui, por uma influência ruim. E aí vamos lá. Aqui é o tema da gente, né? Os acontecimentos da vida, né? Os fenômenos que acontecem e se os espíritos podem exercer algum tipo de influência. E ele responde, certamente, pois que ele nos aconselha. Mas não para por aí não. Lá no 525, na letra A, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem. Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Essa é a pergunta. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí a gente vai ver aqui, ele traz alguns exemplos, porque eles vão influenciar no nosso pensamento. Eles não vão influenciar na ação mecânica da natureza. Vamos trazer aqui um exemplo. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, e isso quantas vezes acontece, não é? E a gente tem um fato que aconteceu com a nossa irmã Ana Maria, eu gosto de contar porque serve de experiência para todos nós. Então, tudo aquilo que é bom e que a gente no primeiro momento acha que não é bom, serve de aprendizado. E a nossa irmã Ana Maria contou para a gente uma vez que ela é trabalhadora do Centro Espírita Miguel, aqui em Pilares, e esse dia ela estava com tanto problema, ela estava tão mal, que ela falou, oh, meu Deus, tomara que ninguém me pare no caminho, porque eu não estou em condições de ajudar ninguém. E aí foi a nossa irmã, quando ela foi entrando no centro, oh, minha irmã, meu Deus, que bom te encontrar aqui, eu estava precisando muito falar contigo. Ela, meu Deus do céu, era tudo que eu não queria, não estou em condições. E aí conversou, ela falou, meu Deus do céu, depois que eu conversei com a pessoa, saí dali aliviada. Quer dizer, quem é que recebeu ajuda? Foi ela, recebeu mais do que ajudou. Então esse encontro não foi por um acaso, mas veja bem, ela se propôs a aceitar mesmo achando que não tinha condições de ajudar ninguém. Porque se eu também, meu irmão, faz o seguinte, hoje eu não estou bem não, dá licença. Ela ia perder uma grande oportunidade de ajudar e de ser ajudada. Porque no final daquilo ali, ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, eu saí dali aliviada. Mas para isso, ela abriu o coração. Mesmo sentindo que não estava em condições de acolher ninguém, como ela foi solicitada, ela cumpriu a sua missão. E no final das contas, quem foi o maior beneficiado disso tudo foi ela. E agradeceu a Deus pela oportunidade, né? E ainda bem que ela aproveitou essa oportunidade que aparece por acaso. A gente acha às vezes que é por acaso, e não é. E é nisso aí que a espiritualidade manipula as pessoas. Manipula a gente para o bem. Esse aqui foi para o bem. Ajudou os dois ao mesmo tempo. As duas.
inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar. E aí, assim, a gente vai estudando, aprendendo, e a gente passa a dar um pouco de atenção. Às vezes estou indo para algum lugar, acho que eu vou por outro caminho, não vou por aqui não. Já que me veio a ideia, é melhor que eu escute. Já que fui sugerido, não sei se é minha ou se não é. Mas já que ela veio, vou mudar de caminho, vou fazer outro caminho. Pode não ter acontecido nada. Mas já que a sugestão veio, vamos acreditar nela. Porque pode ser um benfeitor nos orientando, ó, não vai por aí, porque aí você vai se dar mal. Então, uma coisa importante que eu aprendi também, às vezes a gente já está atrasado, aí quando já está lá na esquina, esqueceu não sei o que, tem que voltar em casa. Aí a gente volta, puxa vida, estou atrasado. Vai ver que é um livramento. Melhor não reclamar não, porque se eu tive que voltar e vou atrasar um pouco mais, provavelmente é coisa boa, é melhor do que eu ter ido. A gente não chega, a gente se deixar levar por um fanatismo, mas a gente tem que saber ouvir, compreender por que aconteceu. Se aconteceu, aconteceu. Vou atrasar mais um pouquinho, não tem problema. Deve ter algum motivo para a gente ter atrasado. Então não vamos reclamar. Aceita e vai com fé. Chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tem em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, eles nos trazem a inspiração. E nós temos a liberdade. Então, às vezes, a inspiração pode ser boa, mas a ação é nossa. Se vamos aceitar ou não aquela inspiração, é nossa. O chamamento eles fazem. Fazem às vezes para o mal? Fazem. Mas eu garanto a vocês que chamam muito mais para o bem do que para o mal. Cabe a nós sabermos distinguir. Se é bom, vou fazer. Se é mal, não vou fazer ou não vou pensar. Porque muitas vezes a gente já não faz. Mas num momento qualquer a gente pensa. O que também não é bom. Porque o pensamento é energia. O pensamento tem força. E a gente, meu Deus, estou eu pensando nessas coisas, não posso. Mas já é um bom sinal, pelo menos a gente já tem consciência de que errou. Vamos tentar não pensar mais. Porque é pior do que quando a gente nem essa consciência tem. Então a gente tendo a consciência do que a gente deve fazer, ou como a gente deve se comportar, agora é uma luta, é matar um leão por dia, e esse leão está dentro de nós. Os nossos maiores inimigos na vida não são os que estão do lado de fora, não. Somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, que nós acabamos trilhando um caminho ruim para a gente. A gente acaba construindo um sofrimento, uma situação desagradável, porque nós agimos errado. Nós nos comportamos errado, nós nos alimentamos mal, nós fazemos um monte de coisa com o nosso corpo, muitas vezes, que é o nosso templo sagrado. Deus nos emprestou um corpo sadio. E quando eu faço mau uso do corpo, uma hora esse corpo vai trazer a consequência. Uma hora eu vou ficar doente. E aí a quem eu vou culpar a doença? Deus foi mal comigo, me deixou ficar doente. Não vai olhar o que você fez com o seu corpo para você chegar a esse ponto. Então, nós somos donos da nossa liberdade. Então, tudo isso passa pelo nosso livre-arbítrio. Começando pelo pensamento, pelas nossas ações, cuidando de nós primeiro, dos nossos pensamentos e do nosso corpo, porque a gente precisa dele. O corpo é um templo sagrado que Deus emprestou para que a gente possa evoluir. Se eu antecipo a morte do corpo, eu não cumpri os desígnios de Deus, eu fiquei devendo, e isso vai ter uma consequência. Vamos no 5.2.6. Continuando no 5.2.6, Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo que se dê um acontecimento? Por exemplo, ele vai dar um exemplo, Um homem que tem que morrer sobe uma escada.
a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse. E aí, antes da gente ver a resposta, né, a gente vai lembrar uma situação que foi trágica, né, daquele apresentador Gugu Liberato, que subiu na escada, foi mexer lá na laje, no forro lá da casa dele, e ele tinha condições de chamar o melhor técnico do planeta, que não ia fazer nem falta o custo que fosse daquela manutenção que ele mesmo foi fazer. E ele caiu e perdeu a vida. Então vamos ver o que os espíritos falam sobre isso. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento da lei da natureza, não para modificar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e contrário às leis. Não finaliza aqui não, vamos ver aqui. No exemplo, a escada se quebrou porque ou ela estava podre ou não tinha força suficiente para suportar o peso daquele homem. Era o destino do homem perecer daquela maneira. Os espíritos inspiraram ele a subir. Então, era o momento dele. Porque a gente vê, às vezes a pessoa cai, sei lá, 5º, 6º andar e não morre. O cara caiu de uma altura do forro da casa, que poderia ser uma casa alta, mas nada a ponto de gente que cai da janela. Às vezes é suicídio, às vezes é jogada, às vezes é um acidente e não morre. E por que ele morreu? E aí a gente chega à resposta que são os desígnios de Deus, era o momento dele retornar à pátria espiritual. E aí a espiritualidade, cumprindo os desígnios de Deus, sobe na escada, vai lá você mesmo. Vai lá resolver esse problema. Não, mas chama um técnico, a família, chama um técnico, vai subir aí. Não, pode deixar que eu resolvo. Eram os desígnios de Deus. Aí caiu da escada. Então, os espíritos não quebraram a escada. No caso aqui do livro dos espíritos, né? A escada ia se quebrar. Os espíritos só inspiraram ele a subir. E ele subiu. E era o momento dele voltar para a pátria espiritual. Porque a verdade é assim, ninguém quer voltar, né? Mas a gente aprende, né, pela literatura e tantos exemplos que nós temos, que o espírito encarnado é o que mais sofre. O espírito desencarnado não paga água, não paga luz, não paga ônibus, não paga táxi, não atura o patrão, não tem problema financeiro, problema de família. O espírito desencarnado não sente frio, calor, não precisa de roupa, não precisa comprar roupa, não precisa ir ao shopping, supermercado, tudo caro, ele não precisa nada disso. Então a gente ganha liberdade para fazer o bem ou fazer o mal, de acordo com a nossa liberdade. Então a maior prisão, o cárcere do espírito é o corpo. Só que ninguém quer voltar, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Deixa eu quieto aqui do jeito que tá, ninguém quer voltar. Mas também depois que a gente está lá e a gente se familiariza, o espírito até aceita, porque ele sabe, tem consciência de que precisa passar pelas dificuldades de novo para conseguir chegar e cumprir os desígnios de Deus, que é chegar ao ponto do espírito perfeito. Mas se deixar, olha, você vai ficar perfeito aqui mesmo, ninguém vai querer vir para cá não. É porque a gente sabe e toma consciência que a gente precisa do corpo, porque é com o corpo que a gente vai manifestar as dificuldades, que a gente vai mostrar o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Porque se você está num ambiente, todos se amam, todos se respeitam, as suas limitações, né, os seus defeitos não aparecem, porque ninguém te provoca, ninguém te humilha, ninguém fala mal de você, todo mundo te ama, te acolhe, te dá carinho, te dá atenção, te respeita. Tá bom demais, eu não sei se eu vou ser bom assim, se pisarem no meu pé lá, ninguém vai pisar no meu pé para me deixar aborrecido. Então agora vamos ver se você melhorou mesmo. Vai lá, meu filho, ganha um novo corpo e vamos ver lá quando pisar, quando te provocarem, quando você passar por algum tipo de dissabor, se você vai ter a mesma tranquilidade e serenidade que você tem aqui nesse ambiente de paz. E é por isso que a gente precisa vir. Mas quando a gente está lá, já está familiarizado lá,
se Deus me permitisse eu ficar perfeito aqui, eu queria ficar por lá mesmo. Porque aqui é muito pior do que lá. Mas a gente está acostumado aqui, né? A gente não quer ir embora. Tomemos outro exemplo. Em que não entre a matéria no seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Aí, bom, tá caindo o raio, para onde ele corre? Para debaixo da árvore. O raio cai na árvore e ele morre. E aí pergunta o Kardec aos espíritos: podem que os espíritos tenham provocado o raio para dirigir para a árvore e ele morrer pelo raio? São os espíritos que desviaram o raio ou que produziram o raio para o cara morrer lá na árvore? O raio caiu para a árvore naquele momento porque estava na lei da natureza. Então o espírito não vai mudar a lei da natureza. E o que eles fizeram? Inspiraram o sujeito, corre para debaixo da árvore. Aí o raio, está caindo o raio, ele correu para debaixo da árvore. Então, e cumpriu o desígnio de Deus, porque, gente, não acontece nada. Essas fatalidades, a gente vê que chegou o momento. A probabilidade, se a gente considerar no universo de cair um raio na árvore, que eu estou embaixo daquela árvore, é zero alguma coisa. 0,000 muita coisa. Então o acaso não existe. É porque a gente, quando é uma pessoa amada, quando é uma pessoa querida, a gente não consegue, puxa, mas logo lá, acontecer lá. É porque tinha que acontecer. Então essas fatalidades que acontecem, a gente tem que acreditar em Deus, nos desígnios de Deus, porque nada acontece com a gente sem a permissão de Deus. É claro, o suicida, não, o suicida ele tirou a vida porque ele quis. Não foi Deus que criou o suicida, Deus criou a vida, a oportunidade da gente esgotar a energia que a gente precisa para manter e evoluir, cumprir a nossa missão aqui na Terra. É diferente dessas coisas que acontecem por um acaso. A fatalidade que era imprevisível. O sujeito está andando pela calçada, o caminhão soltou a roda lá na outra pista da estrada, atropelou o cara, matou. A probabilidade de você ser atropelado pela roda de um caminhão é quase zero. E o coitado aconteceu porque era o momento dele, gente. Era a hora de voltar para casa. Porque a nossa casa não é aqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E é o que a gente aprende. Eu não tenho um espírito. O espírito tem um corpo momentâneo. O espírito é eterno, o corpo não é. Então nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. Nós vamos ficar muito mais tempo desencarnado do que encarnado, porque o espírito é eterno. O espírito não morre. Então essas fatalidades, que para a gente é uma fatalidade, ela tem uma razão de ser. E muitas vezes é difícil a gente aceitar. É difícil a gente compreender esses acidentes que nenhuma providência, nenhuma cautela consegue evitar. E aí a gente vê, passou raspando um e no outro atropelou. É porque o que passou raspando não era a hora dele. O outro era o momento de retornar à pátria espiritual. Então, meus irmãos, é importante que a gente tenha em mente que, embora a gente saiba, somos rodeados por espíritos, tem espíritos desequilibrados, mas tem espíritos em equilíbrio, e somos muito mais protegidos do que perturbados. Agora, cabe a nós, escolher com quem a gente quer estar junto, porque a gente sabe que no dia a dia passamos sim, às vezes por aborrecimento, e aí entramos em desequilíbrio mesmo, aí ficamos com raiva, ficamos aborrecidos, e a gente sabe que esse sentimento, ele traz para junto de nós irmãos nossos que estão raivosos, que estão zombeteiros, que querem ver a gente passando por uma situação desagradável, e aí a gente abre a guarda e abre a porta do nosso coração para esses companheiros. Então a gente, no momento que você perceber que está entrando em algum tipo de desequilíbrio, qual é a ferramenta, o remédio? É a oração, gente. Pede a Deus que te dê serenidade
que acalme o seu coração, que você consiga controlar aquela emoção ruim. E olha, posso garantir a vocês, vai vir assim uma calmaria, você pode até não conseguir se livrar de todo do aborrecimento, mas vocês vão sentir uma paz, uma fortaleza, e vai falar assim, esse não é o caminho. Ainda bem que eu me lembrei e me conectei com a espiritualidade amiga. Eu lembro um exemplo que aconteceu comigo, um dos primeiros, eu não sei se já tinha antes, mas aniversário do Guanabara, isso deve ter uns 6, 8, 10 anos, sei lá. Fui eu lá no Guanabara, tudo em promoção, consegui passar a primeira faixa, consegui entrar, passar da entrada para dentro, né, da parte externa do carro. Falei, meu Deus do céu, não consegui andar, vou sair. E sair por onde? A entrada era uma avalanche de gente andando. Vou sair pelo cantinho do caixa, sem nada na mão, para dizer, o cara está querendo furar a fila. Veio um senhor lá, vai sair aqui não, não vai sair aqui não. Eu falei, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava nessa vida. O cara queria arrumar confusão comigo, falei, meu Deus, não posso fazer isso. Pedi força a Deus, me ajuda, meu Deus. Passou raiva? Não, mas não fiz besteira, pelo menos. Aliviou um pouco o meu impulso ruim e eu consegui, de alguma forma, sair, pedir a Deus que ajude a ele, que ele vá com Deus. Mas é difícil, gente. Mas nessa hora, se a gente dá vazão àquilo que a gente tem de pior, é que ela estava saindo na mão com o homem lá. Aí vocês imaginam, aí depois o arrependimento. Falei, meu Deus do céu, o homem peitando, quase me agredindo já. Falei, eu só quero sair, meu senhor. Não vai sair por aqui não, mas não tinha outro lugar para sair, porque a entrada estava uma multidão que arrasta, igual o trem quando está lotado, que abre a porta, que se você estiver na porta, você vai ser arrastado para fora do trem. Enfim, mas pedi a Deus e graças a Deus a espiritualidade, eu não fiz uma besteira. Então, meus irmãos, é a gente se agarrar com Deus. A gente tem essa consciência, está difícil, só tem um que pode nos ajudar, é Deus, através da espiritualidade amiga, para que a gente se restabeleça, a gente se reequilibre e tenha forças para superar aquele momento difícil. Obrigado, meus irmãos, obrigado à espiritualidade pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Gilvan. Vamos passar para a segunda parte, agradecendo o estudo da noite.